Mas eu vou por Kardec, né? Eu entendo o que você está dizendo e o que ele tentou colocar ali, né? E maiúsculo já é aqueles espíritos puros e E minúsculo somos todos nós. Na verdade, nós somos minúsculo mesmo, né? Perto de Jesus, nós não somos não estamos nem pertinho. Mas, com referência ao E, que está na codificação, E minúsculo, princípio inteligente, elemental. Nós vamos ver agora aqui. E maiúsculo é um espírito já com a razão, com livre-arbítrio, já um nominal. Sim, a gente você já falou, tinha explicado pra gente lá. Eu só queria ver o que você, porque aí eu li isso, aí eu fiquei, ué, então, mas tá, eu entendi, compreendo. Obrigada, Antônio. Nada. Então vamos lá. Para entendermos esta relação entre forças vivas da natureza, vibração cósmica, elementais, tem que recorrer às obras básicas da codificação. Os elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais. Sua existência é constatada por muitos e ignorada pela maioria. Em síntese, podemos dizer que eles são os executores das manifestações do instinto entre os animais, levando-os a agir desta ou daquela maneira, sendo essa uma de suas mais úteis e interessadas tarefas. Então, explicando aqui o que Kardec está falando, o que a gente vai ver aqui na codificação. Então, os elementares, eles são seres ainda bem simples, tá? Invisíveis, que estão presentes em todas as atividades da natureza. O que quer dizer isso? No vento, nas ondas, no ar, na movimentação da crosta, que é em terremoto, no vulcão, na árvore. Ele está presente em toda coisa da natureza, nas atividades. Só que além do plano físico, principalmente na espiritualidade, usando isso daí. E são veículo que a gente vai ver que os espíritos, com E maiúsculo, os espíritos como Jesus, comandam. Tá? Então vamos ver aqui o que ele fala na codificação. Vejamos o que nos diz os espíritos a respeito nas perguntas abaixo, tirada do Livro dos Espíritos. Pergunta 536. São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que consideram como perturbação dos elementos? Então, primeira coisa, o que Kardec está perguntando aqui? Essas grandes coisas que acontecem na natureza, que nem eu falei, furacão, tufão, terremoto, maremoto, uma tempestade, o que é isso daí? É uma perturbação, isso aí são causas fortuitas, acontecem à toa, por nada, ou, ao contrário, tem um fim providencial, quer dizer, Deus ou alguém comanda isso, faz isso de propósito. Tá? É isso que ele está perguntando. A resposta dos espíritos. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, todas essas revoluções que tem no planeta, todas essas coisas da natureza que nós vemos, estão dentro e comandadas com a permissão de Deus. Não acontecem à toa ou do nada ou saem acontecendo.
tudo ali é elaborado por ele. Objetivam sempre esses fenômenos. O que ele está perguntando de novo? Bom, esses fenômenos aqui todos da natureza têm o objetivo o homem, atingir o homem? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, a resposta aqui, às vezes, sim, é para atingir esse aqui, o homem, e depois nós vamos ver por quê, mas também ele está dentro daqui da natureza para que as forças físicas, para que a própria Terra se modifique, evolua. Então, a gente, por exemplo, sabe que uma tempestade, por exemplo, que ela vem, uma tempestade ela vem para dispensar miasmas. O que são miasmas? São energias que o próprio Sol, que evaporam da Terra, que sobem junto com a evaporação da água, que criam tudo aquilo lá, então precisa de raio, precisa de trovão, precisa de choque de nuvem, precisa de cair aquele aguaceiro para que aquela coisa que pode causar ou dar um prejuízo à natureza se dissolva. Olha que interessante. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos, olha, espíritos com E maiúsculo, exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. Perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos, para os agitar, acalmar ou dirigir. Pergunta do Kardec que ele está fazendo. Eu quero saber se tem algum espírito, ou, quer dizer, um espírito já evoluído, que tenha conhecimento, se ele exerce uma influência sobre esses elementos ou esses fenômenos. Se é ele que produz, se ele pode agitar, acalmar ou dirigir até mesmo esses fenômenos. Mas, resposta, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, o que ele está respondendo aqui os espíritos? Sim, tem espíritos que comandam e influenciam esses elementos para que haja as coisas da natureza. Tudo ali na natureza tem um comando de um espírito superior agindo nesses elementos ou nesses espíritos ainda inferiores para produzir esses elementos, essas convulsões, essas coisas todas. 538. Forma uma categoria especial no mundo espírita, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza serão seres à parte, ou espíritos que foram encarnados como nós. Então, mais uma vez, Kardec está perguntando aqui, é algum espírito diferente ou é um espírito que esteve aqui conosco, evoluiu, né? Que foram ou que serão. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, sim, são espíritos já evoluídos e são espíritos ainda que vão evoluir. Então, eu tenho aqui, nesses espíritos que promovem esses fenômenos da natureza, tanto espíritos que já encarnaram, como espíritos já bem evoluídos. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material.
mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, mais uma vez, ele está falando aqui, pertencem às duas ordens. Eu tenho espíritos inferiores trabalhando nesses fenômenos da natureza, como tenho espíritos superiores comandando esses espíritos inferiores. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito do instinto ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Os espíritos são bacanas, né? Porque eles dão uma resposta que tanto vale para uma coisa como para outra. Estabelecemos uma comparação. Considera essa miríade de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, promovendo as suas necessidades de ser e sem suspeitarem do que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir a do mundo moral. Assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Então, ele está dizendo aqui que tanto os espíritos de ordem superior como de ordem inferior exercem e operam os acontecimentos dentro da natureza, uns mais conhecimento comandam os outros, esses que têm menos conhecimento, mas têm uma vibração mais pesada, conseguem manipular melhor a matéria, por isso é que são os artífices desses efeitos. Encontramos, deixa eu ver, que já estamos numa... vamos parar por aqui. Então, só explicando aqui, por que tudo, esse monte de coisinha para a gente entender esse espírito com E minúsculo, espírito com E maiúsculo, o que eles fazem, para entender que o orixá, esses elementais, esses espíritos, eles não se manifestam nem na Umbanda e nem no Candomblé, tá? Porque esses espíritos ainda não têm nem a condição de entender nada. Então, na verdade, depois nós vamos ver aqui mais para frente, vai estar aqui, nós vamos falar, eles exercem uma força, eles emanam uma força. O médium, ele recebe essa força, essa energia, tá? Mas quem comanda sempre ou é o próprio médium, é um anímico dele, por causa dessa força, ou como a gente colocou ali, para explicar, é um falangeiro, é um espírito que vem amando de uma entidade maior, tá? Mas orixá não dá comunicação.
Gente, perguntas? Dúvidas? Tem que pegar, reler de novo, ler calmamente, para entender.